Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos e bem-vindas à nossa celebração. Quero acolher cada um de vocês com uma grande salva de palmas. Cantando, vamos iniciar a nossa missa, invocando a Santíssima Trindade. Nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, estamos aqui para e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. É um Deus que está sempre atento às nossas necessidades, está sempre atento às nossas dificuldades e também aos nossos pecados. E por isso Ele é tolerante e paciente para conosco. Dá-nos sempre uma chance para que nós, voltando, como aquele filho pródigo, nós reconheçamos a situação de miséria em que nos encontramos, porque nós não somos miseráveis. E sim, muitas das vezes, situações nos levam a situações de misérias, a situação de pecado. Que situação em que você se encontra? Qual é a miséria do seu coração? Qual é a sujeira que se apegou sobre a sua roupa, sobre a sua pele, sobre os seus olhos, sobre os seus ouvidos, sobre a sua consciência, sobre o seu coração? Qual é a miséria que se apoderou da sua família? Você precisa, olhando para a cruz, onde está a nossa salvação, reconhecer essa miséria e dizer: alô, meu Deus,
torna bendito. Não me acostumei dos lugares que amo, e por isso tende compaixão de mim. Perdoai todos os meus pecados. Leva a sua mão ao peito, acuse-se diante da onipotência de Deus e de modo muito concreto da sua infinita misericórdia. Piedade de nós, te salvar os corações arrependidos. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Ó Cristo que vieste chamar os pecadores humilhados. Piedade, 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 piedade de nós. Piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Oremos. Ó Deus, fonte de toda a misericórdia e de toda a bondade, vós nos indicastes o jejum, a esmola e a oração como remédio contra o pecado. Acolhei esta confissão da nossa fraqueza, para que, humilhados pela consciência de nossas faltas, sejamos confortados pela vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos, Não era essa. as leituras revelam que Deus caminha conosco e não se conforma com a situação do seu povo sofrido. Submetidos à sua palavra, seremos capazes de produzir frutos abundantes de fraternidade. Ouçamos as leituras. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madian. Levou um dia o rebanho do deserto adentro e chegou ao monte de Deus, Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia e disse consigo: vou aproximar-me desta visão extraordinária para ver por que as sarças não se consomem. O Senhor viu que Moisés se aproximava para observar e chamou do meio da sarça, dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: aqui estou. E disse: não tá. E Deus disse: não te aproximes, tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é uma terra santa. E acrescentou: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. E o Senhor lhe disse: eu vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi seu clamor por causa da dureza de seus opressores. Sim, conheço os seus sofrimentos, desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair daquele país para uma terra boa e espaçosa, uma terra onde corre leite e mel. Moisés disse a Deus: sim, eu irei aos filhos de Israel e lhe direi: ó Deus de vossos pais, enviou-me a vós. Mas se eles perguntarem qual é o seu nome, o que lhes devo responder? Deus disse a Moisés: eu sou aquele que sou, e acrescentou: assim responderás aos filhos de Israel: eu sou, enviou-me a vós. E Deus disse ainda a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: ó Senhor, ó Deus de vossos pais, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, enviou-me a vós. Este é o meu nome para sempre, e assim serei lembrado de geração em geração. Palavra do Senhor. Salmo responsorial.
Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado, misturando seu sangue com um dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vós pensais que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tais coisas? Eu vos digo que não, mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E aqueles
Aqueles 18 que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles, pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não. Vós, se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo. E Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Foi até ela procurar figos e não encontrou. Então disse ao vinhateiro: há 3 anos que venho procurar figos nesta figueira e não encontro. Corta, por que está ela inutilizando a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa a figueira ainda este ano. Vou cavar em volta dela e colocar adubo. Pode ser que venha dar fruto. Se não der, então tu a cortarás. Palavra da salvação. Perdão os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Moisés é chamado para exercer uma missão específica. Moisés pergunta a Deus, que o havia aparecido na sarça ardente, sobre o seu nome e qual seria a missão que ele desempenharia no meio do povo de Israel. A exemplo de Moisés, também nós vamos convidar algumas pessoas da nossa comunidade e depois nós as vamos enviar para que em nome da igreja e em nome da comunidade essas pessoas possam exercer uma missão entre nós. Oficialmente nós hoje vamos instituir o CPP, ou seja, o Conselho Pastoral da Paróquia. A ser assim, chamo o Sr. José, que é o coordenador do CPP. Uma salva de palmas. Vou chamar o Sr. Du, não sei se está. A dona Simone, não sei se encontra. Simone de Laranjeira. O Renato, não sei se chegou a tempo ou não chegou. O Renato é de Santiago. O senhor Valmor, não sei se encontra ali. Falta uma pessoa, que é o Renato, lá de Santiago, e falta uma outra pessoa que ainda ficou por ser definida. Eu vou pedir que eles, ou seja, o Conselho Pastoral da Paróquia é um organismo consultivo que, sob a presidência do pároco ou do administrador paroquial, no nosso caso, planeja, organiza, lidera, coordena e avalia a pastoral orgânica da paróquia, exprimindo a unidade e corresponsabilidade na comunhão eclesial de clérigos, religiosos e leigos, sob a jurisdição do próprio bispo. O CPP, ou Conselho Pastoral Paroquial, é o principal organismo coordenador da participação dos leigos com os clérigos religiosos na vida e nas ações pastorais da igreja local. O CPP, juntamente com o pároco ou administrador, define as linhas mestras
que norteiam a vida pastoral da paróquia. E como o próprio direito canônico, que é o livro, as leis que regem a igreja, determina que cada paróquia haja um conselho que ajude o pároco ou administrador na administração pastoral da paróquia. Nós achamos por bem escolher estes nossos irmãos, claro, consultados, e eles livremente aceitaram para assumir essa responsabilidade. Qual é o trabalho deles? Aqui se sintetizou no sentido técnico, linguagem técnica, mas numa linguagem mais clara, eles são os responsáveis por toda a vida da paróquia, desde a estrutura até a base, liturgia, catequese, apostolado de oração, pastoral do dízimo, o batismo, mãe peregrina, congregação mariana, grupos de família, todos os movimentos e associações que estão atuando na paróquia, eles devem satisfação, ou seja, o programa das suas ações, os programas são definidos conjuntamente com o CPP, que é a Coordenação Pastoral Paroquial. Eles aceitaram este desafio, é um desafio que nos compromete, e na conversa que eu fui tendo com cada um deles, eu frisei que na nossa paróquia, da Varginha à Madre, de 37 a Mato Alto, nós não queremos pessoas que dão furos. Sabe o que é isso? Dar furo? Que hora pisca-pisca, acende, apaga. Nós queremos pessoas compromissadas que, quando dizem sim, o seu sim é para valer, como o sim de Moisés, como o sim de Paulo, como o sim de todos os outros profetas, que dentro de breve nós vamos ter o cuidado de partilhar na homilia. Então, eu vou pedir que, diante da comunidade, e essa comunidade representa toda a paróquia, nós devíamos ter feito isso na semana passada, mas quisemos protelar para hoje, por causa de outro, para não ofuscar o brilho vosso aqui no dia de hoje. Então agora vou pedir que na última página dessa folha que vocês receberam, diante da comunidade, vocês façam um compromisso público. Simplesmente vocês vão limitar-se a ler, que já está aí, e que vocês já tiveram cuidado de dizer que sim. Toda a comunidade de olhos voltados para eles, e eles vão fazer então esse juramento diante de Deus e da comunidade paroquial representada por cada um de vocês. Todos juntos. Eu, José, prometo conservar-me sempre em comunhão com a Igreja Católica, tanto por palavras como pela minha maneira de proceder. Desempenharei por 3 anos no Conselho Pastoral da Paróquia com grande diligência e fidelidade os deveres a que estou obrigado para com a Igreja, tanto universal na pessoa do Papa, como diocesana e paroquial, através do bispo e do pároco da paróquia, na qual fui chamado a exercer o meu serviço segundo as normas do direito canônico. No exercício que me foi confiado em nome da Igreja, conservarei intacta, transmitirei e explicarei fielmente o depósito da fé, evitando todas as doutrinas que lhe são contrárias. Favorecerei a disciplina comum de toda a Igreja e farei com que sejam observadas todas as leis eclesiásticas, especialmente as contidas no Código de Direito Canônico. Agradarei a disciplina
Servirei com obediência cristã e de bom grado trabalharei com o bispo diocesano, com o pároco e todas as lideranças da minha comunidade, para que a ação apostólica a exercer sempre em nome e por mandato da Igreja se realize em comunhão com a mesma Igreja. Cumprirei tudo o que os sagrados pastores declaram como doutores e mestres autênticos da fé, ou estabelecem como servidores do santo povo de Deus. Assim, Deus me ajude e os santos evangelhos de Deus, que tocam com as minhas mãos, e São Pedro Apóstolo interceda por mim hoje e sempre. Amém. Vamos à resposta. Então, muito obrigado por vocês terem aceito. E, na ausência do padre, vocês estão ali para tomar as rédeas desse rebanho que está aqui na igreja. E todas as vezes que vocês falharem, lembrai-vos que vocês estão falhando contra a paróquia inteira. A Madre, a Varginha e 37 a Manuel. E por isso é que nós quisemos que fossem pessoas vindas de vários lugares das comunidades, para não passar a impressão de que só a matriz. Tem que ser pessoas vindas de várias comunidades, para que as preocupações das comunidades sejam resolvidas ao nível paroquial. Este é o objetivo do CPT. Bom, resumindo, já começávamos falando do papel de Moisés. Moisés é aquele que se vê num marasmo, humanamente falando, inexplicável. Vê a sarça ardente, mas não se consome. Aproxima-se e Deus lhe fala através do fogo e lhe diz aquilo que ele deve fazer. Moisés insiste que Deus lhe fale, lhe diga quem ele é. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Portanto, o Deus que é ontem, que é hoje e sempre. Um Deus vivo, que chama a cada um e lhes encarrega uma responsabilidade. Como dizia, assim como Moisés foi chamado por Deus, e Paulo também foi chamado por Deus, bem como tantos outros profetas que a Sagrada Escritura nos transmite, nos presenteia, eles sempre quiseram procurar saber quem é que os enviava e qual era a sua missão. Para vocês, caríssimos irmãos, que agora foram empossados como coordenadores, equipe da coordenação do CTB, vocês sabem quem nos chama, quem nos envia é Deus. Para quê? Para que vocês usem de misericórdia, de compaixão, para que vocês sejam tolerantes, pacientes. Nós ouvimos no Evangelho Jesus contando aquela parábola. O dono da vinha pede ao vinhadeiro que ele corte a figueira, melhor dito. Mas o vinhadeiro intercede, concede um prazo. Dê mais um ano, uma chance, para que nós cavemos a volta e adubemos. Talvez esta figueira, melhor dito, venha dar frutos. Se não der, então vamos cortar. Esta será a vossa dimensão de atuação. Vocês precisarão ser homens e mulheres de compaixão, de ternura, de paciência, sobretudo com as pessoas que erram, sobretudo com as pessoas que não estão cumprindo os seus deveres. Mas isso não significa que vocês fechem os olhos e passem a mão na cabeça de quem está fazendo desordem, na cabeça da criança que está fazendo ato e em todo e qualquer lugar. É preciso que vocês sejam intercessores, sim, mas chamem a responsabilidade das pessoas para que elas assumam os seus papéis e os cumpram os seus deveres na íntegra. A partir da catequese, da criança que está entrando hoje na iniciação, até aquela pessoa que está administrando ou que está se fazendo o seu último aprendizado. E sabemos qual é o último aprendizado.
O último aprendizado é quando a gente bate as botas e é trazido aqui para ser enterrado. Quer dizer, do começo da vida até o final da vida. Esta será a vossa tarefa. Por outra, lembremos-nos de que na passagem, nos textos que acabamos de ouvir, Deus vem e apercebe-se da miséria do povo, da situação difícil que o povo se encontrava, que é a escravatura, e Ele próprio decide salvar o seu povo. E para salvar o seu povo, Ele contou com Moisés. Hoje, ontem. E depois contou com Paulo. Hoje está contando com cada um de vocês. Eleitos, escolhidos e empossados hoje. Conta com cada um de nós. Somos nós os novos Moiséses que, enviados para Deus, teremos de enfrentar o grande leão, Faraó, o Egito. Agora, o Faraó de hoje é o diabo. O Faraó de hoje é a velhice. O Faraó de hoje é a ilusão, é a vaidade, é a soberba. O Faraó de hoje são todos os defeitos e vícios que nós todos enfrentamos. Para que possamos libertar os nossos irmãos e irmãs das garras dessas pessoas e desses inimigos. Precisamos entender que vocês não são diferentes dos outros irmãos e irmãs, das pessoas que se falham, das pessoas que fazem pecados. Nós somos tão iguais quanto os outros, e por isso é que São Paulo vem ao nosso encontro nos dizendo: lembrai-vos, irmãos, que o povo de Israel, todo o povo passou pela mesma situação, passou debaixo da nuvem, viu Deus falando, viu o monte Sinai fumegando, ouviu a voz de Deus, mas alguns morreram, não chegaram a entrar na terra prometida porque eles fracassaram. Mas vocês, tanto aqueles que morreram quanto aqueles que sobreviveram, ninguém é maior do que os outros. Então há necessidade de todos nós que estamos aqui nos mantenhamos firmes e em pé, para que nós não vacilemos, porque se vacilarmos seremos iguais aos outros. E Jesus no Evangelho vai dizer: pensais que aqueles que a Torre de Siloé enterrou eram mais pecadores do que os outros? Pensais que aqueles que Pilatos mandou matar eram mais pecadores do que os outros? De modo nenhum. E eu diria: vocês pensam que aqueles jovens, aqueles adolescentes que morreram em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eram mais pecadores e mais culpados do que cada um de nós que está aqui? De modo nenhum. Se nós não nos arrependermos, nós morreremos de igual modo. Se você não regular no volante, abusar na velocidade, você vai morrer de igual modo aos outros que acidentam nas estradas do Brasil e do mundo inteiro. Se você beber dirigindo, lembre-se que você vai morrer de igual modo como os outros são mortos, ou se matam, pelo menos. Se você não tomar conta da sua saúde, você vai morrer como os outros. Se você não se policiar, você vai cair de igual modo. Se você não se policiar, e se você começar a falar daqueles que são traídos, ou que traem as suas mulheres, os seus maridos, se você não se policiar, você é capaz de trair também. Porque todos nós somos revestidos de fraqueza e fragilidade humana. E então, na lida com os nossos irmãos e irmãs que padecem, passam por essas dificuldades, passam por essas situações difíceis de entender e compreender, nós temos de usar de misericórdia, porque também nós somos tentados a torto e a direito de vivemos as mesmas situações. E por isso é que Jesus nos diz que nós precisamos vigiar e orar. Vigiar e orar para não cair em tentação. E São Pedro mais tarde vai dizer: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso inimigo, o demônio, anda à vossa volta como um leão que ruge procurando a quem devorar. Resistir firmes na fé, certos de que os vossos irmãos pelo mundo fora passam pelas mesmas situações que vocês. Não desanimem, confiem. O nosso Deus é um Deus que está sempre de olho e atento às nossas necessidades e dificuldades. Basta que nós abramos as portas e aceitemos o convite à conversão, acertando o passo, digamos: salva-nos, Senhor, como fez Pedro quando estava afundando. Que Ele de fato nos ensine e nos ajude, cada dia que passa, a respondermos com perspicácia o convite à conversão e a moldarmos a nossa vida sobre o prisma ou sobre o alicerce assentado por Jesus Cristo. Eu sou a fonte da misericórdia.
Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, tomai o meu jugo sobre vós e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Deus é paciente para conosco. Resta uma pergunta: será que você é paciente com as pessoas da sua casa? Será que você dá uma chance para as pessoas da sua casa? Você é carinhoso para as pessoas da sua casa? Você tolera a bobagem e mistério dos outros? Assim como Deus é paciente para conosco, assim cada um de nós tem que ser paciente para com seu irmão e com a sua irmã. Amém? Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso. Irmãos e irmãs, pegando nas nossas folhas da missa, rezemos a oração da campanha da fraternidade. Pai Santo, vosso Filho Jesus, conduzido pelo Espírito e obediente à vossa vontade, aceitou a cruz como prova de amor à humanidade. Convertei-nos nos desafios deste mundo, tornai-nos missionários a serviço da juventude. Para anunciar o Evangelho como projeto de vida, rezemos. Enviai-nos, Senhor. Para ser presença geradora de fraternidade, enviai-nos, Senhor. Para ser profetas em tempo de mudança, enviai-nos, Senhor. Para promover a sociedade da não violência, enviai-nos, Senhor. Para salvar a quem perdeu a esperança, enviai-nos, Senhor. Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó, que nos chamais ao arrependimento e à salvação. Fazei que nos alegremos pelas nossas preces, as quais atendeis em Cristo Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Te apresentamos esse altar.
irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Ó Deus de bondade, concedemos por este sacrifício que, pedindo perdão de nossos pecados, saibamos perdoar a nossos semelhantes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário nosso dever e salvação darmos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós concedeis aos cristãos esperar com alegria cada ano a festa da Páscoa, de coração purificado, entregues à oração e à prática do amor fraterno, preparando-nos para celebrar o mistério pascal que nos deram a vida nova e nos tornaram filhos e filhas vossos. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos aos anjos e a todos os santos para cantar a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Os céus e terras proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Santo, 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 Senhor Deus do universo. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, ele tomou um pão, dando graças ao partir e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Celebrando vós a memória da morte e da ressurreição do vosso Filho, nós nos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. E nós nos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, e que ela cresça na caridade com o Papa Bento, com aquele que será o nosso Papa, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos dos nossos irmãos e irmãs por quem celebramos esta Eucaristia.
Maria da Graça Fernandes Cardoso, Fortunato Vitório Calioto, Vicência da Costa Calioto, Martinho Lúcio da Silva Pedra, Claudino da Silva, Antônio Leal, Francisca Cardoso Leal, Maria Cardoso Leal, Antônio Afonso Freitas. A quem chamastes para vós, configurados com Cristo na morte, com Cristo também parte igualmente na sua ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhi junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Em que nós nos pedimos ter piedade de todos nós, dando-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com os santos apóstolos, São Pedro, e todos que neste mundo vos serviram, ao fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convite dos segredos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos rezar, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres de pecado e de toda a perturbação, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Cordeiro de Deus, que tiraste o pecado do mundo. Felizes somos todos nós, porque convidados para receber Jesus, o pão da vida, que desceu do céu para nos garantir a vida eterna. Eis o Cordeiro de Deus, que és aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de viver sem minha palavra, mas dizer uma palavra e ser salvo. Fala comigo, fala, Senhor, decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como um pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Sei que me falas através de um livro. Eu sei que me falas quando eu dobro o joelho em oração. E me falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Conhecendo que santo Pai, paro tudo pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar.
na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Sei que tu falas pela tua palavra. Falas comigo até quando te calas. Sempre te ouço na tribulação. Tua voz me acalma e traz consolo ao meu coração. Um anseio em direção do mar, barulho pra te escutar. Nada é mais importante, eu só quero te ouvir falar. Fala comigo, fala Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do teu coração. Fala comigo como pastor e conduz o seu rebanho. Eu desconheço a voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Fala comigo, fala Senhor. Decidi te obedecer por amor. Eu preciso aprender o caminho do meu coração. Fala comigo, como pastor que conduz o seu rebanho. Eu desconheço outra voz que não venha de ti. Fala comigo, Senhor, eu preciso te ouvir. Eu preciso te ouvir. Oremos. Ó Deus, tendo recebido o melhor do vosso mistério celeste e já saciados na terra com o pão do céu, nós pedimos a graça de manifestar em nossa vida o que o sacramento realizou em nós. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Vamos dar uma salva de palmas ao nosso Gabriel. Então, eu conversei com o Gabriel para ver se o Rafael, para ver se ele não podia assumir esse ministério infantil das crianças, para tocar, para ficar com elas e ensinar e tal. Ele prontamente se disponibilizou para assumir essa parte das crianças. A gente agradece a Priscila, né, que é Priscila e as irmãs delas, que sempre fizeram um trabalho lindo para as crianças, o coral infantil, mas elas tiveram que sair porque, afinal de contas, mudaram de bairro. Nós vamos agradecer pelo trabalho que elas fizeram e temos que começar a criar outras alternativas. E a primeira alternativa foi o Rafael. Então ele aceitou. Se é uma menina, eu falei com uma menina Carol, lá do Mato Alto, para ver se podia dar uma encorpada, como ela tem jeitinho de trabalhar com as crianças. E ela também aceitou. E vamos ver se ela, no próximo sábado, já estará aqui para conhecer as meninas, as crianças, e continuar a nossa missão de evangelizar as crianças pequenas. O senhor Edmilson está aqui dentro da igreja. Isso, por favor, venha aqui frente, vamos indicar parabéns para o senhor. Isso. Há mais um outro aniversário ali? É aqui.
Parabéns, que São Pedro interceda por você. Abra as portas para que o menor filho que falta na sua casa seja proporcionado por sua intercessão. Amém? Que Deus te abençoe. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que a alegria do Senhor seja a nossa força. Pacientes e tolerantes uns para com os outros, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe.